Bom dia a vocês todos. Obrigado de novo por nos acompanhar nessas reuniões mensais, onde a gente tenta fazer uma conversa entre pessoas da universidade, professores universitários, pessoas que escrevem sobre a diáspora brasileira e a comunidade brasileira, no sentido de nos conhecermos como a diáspora transnacional e conhecermos os outros brasileiros mundo afora, mas também aprendermos uns dos outros. Eu vou ser bastante breve, porque se eu fosse apresentar o currículo do professor Roberto Catlab, a gente ficaria aqui a hora toda. O professor Roberto é pesquisador e autor de livros sobre a história e a imigração libanesa brasileira, religião e relação Brasil-Oriente Médio. É autor de mais de 20 obras publicadas em português, árabe, espanhol, francês e inglês. E ele é professor, reside em Beirute e é diretor do Centro de Estudos e Culturas da América Latina na Universidade de Saint-Pierre do Cassique, no Líbano. É um prazer imenso, professor, tê-lo, e é um prazer nos encontrarmos depois de tantos anos. Muito obrigado pela disposição de, num sábado pela manhã, a nos dedicar essa hora, que vai ser muito valiosa para nós. Muito obrigado, e a palavra é sua. Obrigado, Álvaro, pelo convite. Obrigado pela presença de todos. E realmente faz muitos anos que a gente se encontrou em reuniões falando sobre a imigração e estamos hoje ainda na imigração e falando sobre a imigração. Isso quer dizer que a história continua, né? E a gente dá uma continuidade naquilo que a gente vai aprendendo ano a ano, né? Então, fomos escrevendo artigos, fazendo contato. Acho que isso é muito importante para guardar essa história da imigração de um país que não era de imigração, né? Era mais imigração, o Brasil. Então, um grande prazer estar aqui com vocês. E o nosso assunto, sendo que eu moro em Beirute, é de falar da nossa comunidade aqui no Oriente Médio, principalmente no Líbano. Eu acabei de lançar um livro que eu intitulei Brasilibaneses. Eu criei esse silogismo, esse neologismo em 1999, quando escrevi um livro, Brasil, Líbano, Amizade que Desafia a Distância. Porque, diferente de outras comunidades de imigrantes brasileiros no mundo, os brasileiros que estão aqui, em geral, são binacionais. Então, aqui, o que vem para o Líbano, ele tem uma nacionalidade, ele tem uma ascendência libanesa, então é por isso que ele escolheu o Líbano. Nós contamos hoje com uma comunidade de 21 mil pessoas aqui. Isso é um número que é uma estimativa, existem vários outros que não tiveram nacionalidade ou que não declaram brasileiros, né? Muitos que estando aqui, ele trabalha na região, ele prefere guardar somente a nacionalidade libanesa ou árabe, né? Então, desses 21, a gente pode calcular que 99% e meio são dupla nacionais. E temos aí não chega a 1% de brasileiros. Eu digo, tem brasileiros, mas quando é mulheres, recebeu a nacionalidade libanesa. Mas é brasileiro que migraram para cá, algumas pessoas, alguns professores, algum contrato de trabalho com alguma empresa de engenharia, como já tem algumas empresas de engenharia que trabalhou aqui no Líbano. Então, esses são os brasileiros sem a dupla nacionalidade. Mas a maior parte da comunidade é binacional, então não existe aquele problema aqui de pessoas que estão ilegais ou que estão com dificuldade de encontrar trabalho. Quando eles vêm para cá, eles têm toda uma família que os acolhe aqui e eles já vieram decididos para fazer alguma coisa, algum trabalho. Então, foi uma volta de libaneses e muitas vezes, então, casados com brasileiros e com filhos binacionais também, que voltaram para cá. Então, a comunidade bem ativa, presente, e contando um pouco dessa história, dessa ligação
do Líbano com o Brasil. Lembrando que o Líbano tem 7.000 anos, e nesses 7.000 anos tem uma história muito longa de imigração, que ele sempre passou por domínios, opressões, civilizações que passaram por aqui, e muitas delas fizeram opressões que levaram muitos para a imigração. E nós contamos, principalmente a partir do século XIX, uma imigração que começou pouco a pouco, mais de viajantes, né? E recentemente, que eu publiquei nesse livro, foi uma descoberta, juntamente com o saudoso João Abdala, que é de São Paulo, um pesquisador, que começamos uma pesquisa e encontramos documentos, jornais, que teve um libanês que chegou em 1795, então, século XVIII. Ele migrou aqui do Líbano, foi para o Rio, aí depois dessa imigração, que ele foi como viajante, ele tinha ido para Portugal, nós temos documento que ele foi naturalizado, na época era o Portugal, o Brasil e Algarves, né, a colônia, ele foi naturalizado. Em seguida, outros imigrantes apareceram, e em 1876 e 71, antes, né, duas vezes, o imperador do Brasil emigrou, veio para o Líbano. Ele veio uma viagem de conhecimento científico e de turismo. Mas isso veio no sentido que, em 1858, o Brasil estava muito bem na agroexportação, principalmente de café e de açúcar. Então, o Império Otomano teve um interesse pela América Latina e pelo Brasil. Em 1858, o Dom Pedro II, com o sultão Hamid II, assinaram um acordo de amizade, comércio e navegação, e esse acordo tinha uma cláusula que dava a facilidade, quem é titular do passaporte, ele poderia entrar no Brasil e abrir negócios e trabalhar, e vice-versa também, o brasileiro que quisesse vir para o Império Otomano. Então, isso foi que deu uma abertura que muitos foram, e é aquela história que muitos são chamados de turcos, porque eles chegavam justamente com um passaporte turco, passaporte otomano. E chegando no Brasil, eles podiam entrar porque tinha facilidade. Então, o passaporte era renegado por eles, porque era o império opressor, mas foi também o passaporte que deu uma facilidade para eles entrarem, eles poderem circular em todo o Brasil, e foi justamente o Mascate. Então, em 1858, 1871, Dom Pedro II esteve no Egito, em 1876 ele esteve em Constantinopla, que é Istambul, a capital do Império, depois esteve no Líbano, na Síria, na Palestina e no Egito. E o interessante é que ele falava árabe também, entre vários idiomas que ele falava, ele também tinha um conhecimento da língua árabe. E isso fez com que os libaneses começaram a conhecer. E nessa última, numa pesquisa que eu fiz, escrevi um livro, As Viagens de Dom Pedro II ao Oriente Médio e África do Norte. Nessa pesquisa eu encontrei aqui vários jornais da época, em árabe, em turco otomano, em hebraico também, que fala dessa passagem de Dom Pedro II. E fala muito do Brasil, dos vários rios, a geografia do Brasil, né? E a facilidade que tem para entrar com esse passaporte otomano. E foi justamente isso que deu a grande imigração, somente a partir de 1880, de libaneses e sírios libaneses na época, né? Eles chegaram no Brasil a partir de 1880. E nessa chegada no Brasil, essa grande migração que nós temos, essa comunidade imensa de libaneses, de sírios e outros também, egípcios, iraquianos, que formaram, e eles estão praticamente em todas as áreas no Brasil. Na política, no comércio, na engenharia, no direito. Isso fez com que essa comunidade se fortaleceu, e principalmente, então, colocamos que Dom Pedro II foi o pioneiro das relações entre o Brasil e o mundo árabe, e no decorrer do tempo, e principalmente, então, o Brasil, que não era um país de imigração, mas principalmente de receber, nos anos 70 e 80 foi que começou a ter muitos brasileiros que começaram a emigrar, e emigrar para os Estados Unidos, para a Europa, mesmo para o Japão.
E aí a questão é que esses que vieram para o Líbano, então justamente foi os libaneses que estavam no Brasil, ou então descendentes de libaneses, que resolveram vir para cá, e muitos vieram com a família, com esposa e filhos, que eram dupla nacionais. Aí também a diferença de não vir brasileiros, somente brasileiros sem origem, porque aqui a mãe, a mulher, não dá nacionalidade para o esposo e a mãe não dá nacionalidade para os filhos, eu digo a nacionalidade libanesa. Então, se uma libanesa casa com um brasileiro, ele não recebe a nacionalidade libanesa e nem os filhos recebem. Então, isso é uma dificuldade. Então, a maioria que voltaram para cá são os libaneses ou descendentes que voltaram com brasileiros. Então, a maior parte das brasileiras nativas mesmo, elas são mulheres e não homens, né? E esse retorno para cá nos anos 1880 era justamente a Guerra Civil. Aí se pergunta como que os brasileiros estão emigrando para a Europa, Estados Unidos, e tem libaneses vindo para o Líbano durante a Guerra Civil. Foi também um momento que o Golfo Árabe a Pérsica estava se abrindo, estava desenvolvendo muito e tinha muitos contratos de trabalho. Então, era mais fácil ele estar, um que é de origem árabe ou libanês, ele estar aqui no Líbano e daqui ele conseguir contrato para trabalhar nos países do Golfo, como Emirados Árabes, Arábia Saudita, Kuwait. Então, muitos vieram para cá e eles deixavam, então, as esposas e os filhos, e eles iam trabalhar nesses países do Golfo e ficava também mais perto para ele frequentar a família, para não ficar uma distância muito grande. Então, foi um momento que chegamos até ter 60 mil brasileiros aqui, foi um momento, um auge de trabalho que tinha e que muitos estavam vindo para cá e trabalhando. Veja que hoje, no Oriente Médio, a maior colônia de brasileiros aqui no Líbano, como eu disse, 21 mil pessoas, isso é uma estimativa, que é do Itamaraty, baseado em registros consulares, né? E que tem muitos, como eu disse, que não se registram, então não é exatamente um número exato. Nos Emirados Árabes, nós contamos com 6 mil, também é uma estimativa. Então, vejo que o Líbano é realmente o dobro, né, de tudo aqui, da quantidade. Porque, então, muitos vieram para cá, deixaram a família aqui e iam trabalhar no Golfo. E, ao mesmo tempo, muitos abriram negócios aqui. Então, hoje, no Líbano, você andando na cidade, você encontra muitos nomes do Brasil e muita gente falando português. Temos regiões aqui no Vale do Becá que a população fala o português, é uma segunda língua, e às vezes é mesmo até a primeira língua, porque você passa em certas ruas, tem umas lanchonetes com menu tudo em português, coxinha, pão de queijo. Então, você se sente uma parte ali no Brasil. Então, é uma comunidade que entrou aqui com a comunidade, teve a facilidade, porque eles já chegaram, já encontraram uma família, já tinha a origem, então eles não tiveram as mesmas dificuldades que passou outros imigrantes que foram para a Europa, Estados Unidos, e que foi realmente um mundo novo. A maioria também que chegaram aqui, ele já vivia essa tradição e cultura árabe, que é totalmente diferente da cultura brasileira. Lógico que nessas que são as brasileiras casadas com libaneses, em alguns momentos tiveram alguns problemas por uma diferença cultural e também de adaptação. Isso é normal, isso mesmo no Brasil. Tem as pessoas que não dão certo. Aqui acontece por uma questão cultural. Mas a comunidade cresceu de tal maneira, e depois nós temos aqui uma embaixada do Brasil, e temos um centro cultural que é o único no Oriente Médio, um centro cultural brasileiro, que hoje é chamado Instituto Guimarães Rosa, né? Que é em todos os centros culturais. E esse centro cultural, então, é um oásis ali para os brasileiros, que tem palestra, tem atividades culturais. A embaixada sempre está em contato com a comunidade, principalmente nesses momentos, como agora que está tendo alguns conflitos aqui. Então, a embaixada está sempre mandando informações e conversando com as famílias, né?
Então, essa comunidade hoje também ela está presente na engenharia, na medicina, na política também. Nós temos aqui ministros, governadores, prefeitos de cidade, que são libaneses de origem brasileira, são brasileiros, né? Então, é uma comunidade bem adaptada, não temos essa dificuldade de estar com a permanência ilegal, porque eles têm a nacionalidade, e os que não têm a nacionalidade, que estão aqui, eles estão trabalhando sob um contrato, então não, esse problema não temos aqui. É uma comunidade que realmente se adaptou, os brasileiros, e pela facilidade também que, como os libaneses que emigraram para o Brasil e se adaptou muito facilmente com o brasileiro, ser um povo hospitaleiro e que gosta de conversar, gosta de fazer amizade, os brasileiros que chegam aqui, eles tiveram o mesmo ambiente de facilidade de adaptação. Tem as diferenças culturais, mas o contato humano entre eles é excelente. Aqui no Líbano, onde que passa e fala que é brasileiro, existe um grande sorriso, a pessoa fala português, ou já esteve no Brasil, ou tem um parente no Brasil. Então, o Brasil não é um país desconhecido aqui, ou que é um país distante, né? Está sempre presente. Tivemos, quando teve agora recentemente, quando teve em 2020 a explosão no porto de Beirute, o Brasil mandou uma ajuda humanitária, isso diretamente foi reconhecido aqui, a ajuda, o apoio do brasileiro que está sempre presente, como em outras ocasiões também. Então, através da embaixada, através dessas ações, muitas visitas geralmente ao políticos, né, ou então pessoas, empresários que vêm do Brasil, eles têm muitas vezes uma origem libanesa. Então, isso faz que a comunidade sempre se sente muito bem aqui e tranquila, apesar de todas as dificuldades e problemas que existem em questão de segurança. Ainda tem muitas famílias que dão testemunho que vieram para cá porque aqui se sente mais seguro do que no Brasil, infelizmente, né? Então, mas por causa de segurança, muitos deixaram de morar no Brasil para vir morar aqui. E tem esses momentos que está mais grave agora a situação, existe uma tensão um pouco, mas estamos sempre sendo bem orientados pela Embaixada do Brasil e pela comunidade aqui. Tem vários grupos de brasileiros, né? Temos aqui um grupo que foi fundado em 1954, o mais antigo que tem, que chama Les Amis de Brasil, hoje é uma associação de amizade líbano-brasileira. Depois nós temos um grupo somente de senhoras de amizade Brasil. Por uma questão cultural também, existe grupo então, que só frequenta mulheres, né? Uma questão cultural do Oriente. Tem uma União Brasil-Líbano também, então, várias associações que reúnem os grupos. Existe comemora as festas nacionais no Brasil, como a independência, então tem, além da embaixada, tem vários grupos que organizam festas também, festas juninas. Tudo isso faz que todos esses brasileiros que nasceram aqui no Líbano, ele passa a conhecer o Brasil através dessas associações. Então, isso é muito importante, a presença da embaixada, das associações e depois da amizade que existe entre todos os brasileiros que estão aqui presentes e que eles fazem parte de todas as religiões que estão aqui no Líbano. É isso e posso continuar falando ou como que está o tempo? Está muda, Mariana. O tempo Vocês está estão ótimo. vocês estão me ouvindo? Tá bem? Sim, sim. Se quiser continuar, pode continuar. Então, nós tivemos aqui a presença da Marinha Brasileira, que é uma operação, a Missão de Paz, que foi também muito importante aqui, que o Brasil, o almirante brasileiro, que comandava 8 fragatas dessa missão da ONU, né, uma missão da ONU sobre a paz, para manter a paz, principalmente no sul, na fronteira e no litoral libanês. Essa presença durante anos aqui marcou muito esse apoio do Brasil
e também lutar pela paz, e querer a paz para o Líbano, além de outras missões que tiveram aqui, mesmo o Exército. Então, nós temos um adido militar também, temos soldados que estão na fronteira sul de Israel, que é do Exército Brasileiro. Nós não temos uma missão, um batalhão brasileiro, mas a missão desses soldados brasileiros está dentro de um batalhão espanhol, que cuida da fronteira do sul. Então, essa presença também desses soldados brasileiros, a Marinha já foi embora, acabou a missão deles aqui, o Exército está presente e isso faz sempre que, quando fala do Brasil, o libanês vê um país que é um grande amigo, um parceiro em várias coisas. Depois nós temos aqui uma parceria em comércio também. É conhecido aqui o café. Quando fala Brasil, se vê que o café é brasileiro. Mas quando não é brasileiro, se inventa que ele é brasileiro, né? Mas são pontos assim muito interessantes do intercâmbio comercial. Você vai ver na balança comercial, vê que é muito baixa, é baixa, mas o libanês, ele, por esse espírito comerciante que ele tem, ele faz muito comércio numa triangulação. Ele compra o produto no Brasil e o produto acaba indo para outro país. Ele exportava muito para os países árabes e Europa Oeste, né? Então, muitas vezes, o produto que vem aqui para o Líbano, do Brasil, são poucos, mas são muitos libaneses que estão residindo aqui com empresas no Líbano, que faz a compra de produtos brasileiros e já manda diretamente para outro país. Então, é um comércio triangular que é um espírito já desde as caravanas, né, que fazia o comércio com todo o Oriente Médio. O libanês é conhecido por isso e é conhecido no Brasil os primeiros mascates, né, que chegaram no século XIX, que circulou todo o Brasil e que foi uma das as viagens de Dom Pedro II pela Europa foi justamente querer divulgar o Brasil para levar os europeus que tinham conhecimento da grande agricultura para trabalhar no Brasil, que já estava tendo um momento ali da abolição dos escravos. E a questão é que ele visitou o Oriente, se pergunta, mas ele estava em busca de pessoas que sabem trabalhar com agricultura. Chegando aqui é uma agricultura de subsistência, não tem a grande agricultura. Lendo o diário dele e vendo a ideia que ele tinha de sempre uma ideia futura, eu observei que a questão dele foi de ver que os árabes gostam de comércio. Ele, como um grande território brasileiro, precisava de um povo que circulasse essa mercadoria do interior para a cidade, da cidade para o interior. Ele viu justamente esses árabes, os libaneses e os sírios, principalmente, que ia poder fazer essa missão de transitar com mercadoria. Não que ele convidou os libaneses para ir para o Brasil, mas os jornais árabes, como eu disse, turco-otomano e hebraico que circulavam na região, como escreveu muito sobre o Brasil, foi justamente ali que os árabes conheceram melhor o Brasil e as possibilidades que o Brasil tinha como uma terra nova, né, chamava o Novo Mundo, de emigrarem para lá. E por causa aqui da questão demográfica, conflitos, guerra, tinha também que muitos saíam daqui por causa que era obrigado o serviço militar, no caso, tinha que servir o exército otomano. Então, muitos saíram daqui, os jovens. E, infelizmente, essa grande imigração, a imigração sempre teve, e hoje nós estamos voltando a uma nova fase dessa grande imigração aqui do Líbano, de pessoas que estão emigrando para o Brasil, para a Europa, principalmente para o Canadá, que, por causa da situação, são jovens, como no passado eram jovens, atualmente são jovens. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a comunidade brasileira está aqui, principalmente no Sul, tem uma grande comunidade brasileira, uma região que hoje está perigosa por causa dos bombardeios e conflitos que tem no Sul, e muitos estão lá e resistentes e não querem sair daqui. Então, quer dizer, existe uma adaptação ao país e que eles não conseguem mais sair do Líbano. São poucos brasileiros que já saíram daqui por causa dessa situação. A maioria continua. Em 2006 também teve um conflito grande de praticamente um mês entre Israel e o Hezbollah. Aí teve uma evacuação que a embaixada fez de
saiu em torno de 3 mil brasileiros. Aí veja que nós éramos em torno de 15 mil, então a grande quantidade continuou no Líbano, como hoje, que nós somos uma estimativa de 21, e a comunidade continua aqui, e observa que não tem um desespero de sair daqui. Muitos estão confiantes que pode ser resolvido, e a confiança também do brasileiro, que pode ter um jeito bom de terminar esses conflitos, que o país, na realidade, ele é muito bom, a hospitalidade dos libaneses dá uma certa tranquilidade entre os brasileiros, né? De ser sempre bem recebido pelos libaneses quando ele é brasileiro sem origem. E a maioria, como eu disse para vocês, é dupla nacionais, ele tem a origem libanesa. Então, é isso. Eu acho que tem algumas perguntas, estou pronto para responder, e agradeço o convite novamente, Álvaro. Tá ótimo, professor. Pontualíssimo ali, 10h30. Agora a gente tem mais uma meia hora para bater uma bolinha. Legal. Eu tenho uma pergunta que é: hoje a comunidade brasileira no Líbano, ela é de extração de classe média? Ela trabalha em que tipo de trabalho? Que tipo de comunidade é a comunidade hoje libanesa, a brasileira no Líbano? Professor Roberto, só antes de você responder, você prefere respondendo um a um ou a gente faz uma rodadinha de 3 perguntas, volta para você? Não, 1 a 1 acho que está bom. Tá Acho que é bom, melhor. então. Aí já ficamos no tema. Então, veja que os libaneses, a grande parte que foi para o Brasil, sai daqui pobres, no sentido, não que eles eram pobres, eles eram dominados, então eles saíram sem nada, porque não tinham bens que eles tinham daqui, não tinha como vender para viajar. E aí eles ficaram ricos no Brasil, não são todos, tem aqueles que não conseguiram nada também. Agora, a maioria de que pensa em voltar, ou muitas vezes é para voltar para visitar a família, as pessoas que estão aposentadas já voltam para ficar no Líbano. Então, essas já são pessoas, a maioria aqui é classe média para cima. São pessoas que estão bem colocadas e que, quando chega aqui, além de ter uma família já aqui presente, um comércio, trabalhando em alguma coisa, eles vêm trabalhar junto. Tem muitos que abriram indústrias, fábricas aqui, escritórios, clínicas, tem médicos também que vieram para cá, tem muitos dentistas também, são brasileiros, né, de origem libanesa, e os que entraram na política. Então, a maioria de médio para cima, são poucos os que não conseguiram nada no Brasil e que voltaram e que está aqui em situação difícil. Então, é uma comunidade razoavelmente bem equilibrada e todos estão muito bem. Miguel? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É sempre um prazer poder estar nesse espaço e respirando tantas informações sobre comunidades brasileiras no exterior. Roberto, muito obrigado pela aula. Você respondeu dúvidas que eu tinha da infância. Eu nasci em Curitiba, então eu tive muitos colegas libaneses na escola, no trabalho. E depois, eu sou brasileiro, resido aqui em Tóquio há mais de 34 anos e procuro pesquisar um pouquinho sobre as comunidades brasileiras no exterior, principalmente com relação à representação política desses brasileiros no exterior. Agradeço mais uma vez as explicações, realmente foi uma aula muito gostosa, a forma como você passou as informações foi muito interessante. Eu tenho as comunidades brasileiras, tanto no Líbano, os imigrantes libaneses no Brasil, os imigrantes japoneses no Brasil, eu acho que eles têm muitas similaridades com relação à cultura, com relação à quantidade, quando imigraram, as contribuições que tiveram no Brasil. Mas acho que existem duas diferenças grandes dentro dessas comunidades. Se você puder explicar o porquê, eu agradeceria. Primeiro, a participação política.
em 2016, apontava-se que cerca de 8% dos parlamentares brasileiros tinham um pé no Líbano de alguma forma. Ou seja, os imigrantes libaneses sempre se preocuparam muito com relação a isso, a ter esse pé na política. E os imigrantes japoneses, infelizmente, não têm muito interesse nisso. E os brasileiros que imigraram para o Japão também não têm muito interesse com relação a essa área. A segunda pergunta, e sendo já para a conclusão, para não roubar muito tempo, você falou sobre o Centro Cultural. Eu soube quando foi criado o Centro Cultural no Líbano e fiquei com uma certa inveja, mas uma inveja boa, porque vocês conseguiram conquistar um espaço muito bonito, que eu sei que tem uma verba à parte, diferente dos outros centros culturais. Eu tenho a impressão que só na Itália, que, pelo menos que eu conheço, que tem um centro cultural com verbas separadas da embaixada. E vocês no Líbano, embora tenha uma comunidade muito pequena de brasileiros, vocês conseguiram conquistar esse centro cultural. Eu queria que você comentasse os passos dessa conquista e quais foram os pontos que vocês conseguiram internacional. Muito obrigado. Prazer. Eu sou de Curitiba, né? Eu sou do Paraná, estudei em Curitiba há muitos anos, nasci em Maringá. Bom, sobre a política. Aqui diz que o bebê libanês, quando nasce, ele já é um politólogo. Ele já nasce com a política, porque os pais vivem falando política em casa por causa das divisões. Então, quando eles saíram daqui, ele tinha essa conversa da política, eles eram dominados no Império Otomano, e tinham os movimentos que querem a libertação, querem criar um Estado. Veja que o Líbano ele é um país, é uma instituição política que nasceu em 1943. Ele tem uma história de 7.000 anos e, como instituição política, foi em 1943, que teve a independência na época da França, né? Então, veja que ele sempre houve política, e os que emigraram sempre falaram de política, aí muitos libaneses que emigraram, intelectuais também, além de comerciantes, criaram jornais libaneses em árabe aí no Brasil. Tem uma grande coleção que hoje nós fazemos um trabalho de digitalização na universidade para conservar esse trabalho, onde que eles falam de política. Mas os pais queriam sempre que eles fossem médicos. É uma ideia dos pais que foram para o Brasil, que o filho seja um médico. Em um certo momento, muitos começaram a estudar direito. Então, é só ir lá na Mackenzie, ver a faculdade de direito, vai encontrar nome de libanês. Aí já começaram a entrar no direito para entrar na política. Então, foi o momento que o libanês ele se adaptou no Brasil, aí às vezes é primeira geração, segunda geração, e com esse espírito de político e de querer liberdade, independência e outros assuntos sociais, eles começaram a entrar na política. Acho que foi aí esse motivo. E justamente isso, nós temos sempre entre 6% a 10% no parlamento brasileiro que são de origens libanesas, é muito pouco japonês, que, como você disse, tem essa diferença. E muitos que vieram para cá, veja que vieram com esse espírito político, e, como eu disse aqui, nós temos governadores, tivemos ministro da Defesa, da Educação, tivemos vários prefeitos, e ainda temos esses prefeitos, que são libaneses, ou então são brasileiros, mas que têm a dupla nacionalidade, e que governaram aqui e criaram movimentos, inclusive partidos políticos também. Teve um grande partido aqui, que trabalhou aqui no Líbano e também com influência do Brasil. Tivemos na história dele mesmo um que saiu daqui por causa da opressão otomana, emigrou para o Brasil, chamado Naum Labaqui. Ele foi para o Brasil isso em 1890. E volta, aí, quando foi em 1909, ele voltou para o Líbano, porque a questão dele era política. No Brasil, ele fundou 3 jornais em árabe que falavam sobre política. Ele chegando aqui, ele continuou, ele era perseguido pelos otomanos, que ficou até 1918 aqui no Líbano. E veja que em 1920 ele se tornou deputado aqui, e em 1922 ele se tornou o presidente do parlamento. Então, nós tivemos um político aqui, um presidente do parlamento, foi o terceiro presidente,
foi um libanês que foi para o Brasil, naturalizado brasileiro, voltou, inclusive, mas ele morreu cedo, porque ele teve uma crise cardíaca no momento que ele estava no parlamento. Mas tem vários escritos dele que ele colocava várias ideias que ele aprendeu no Brasil que ele gostaria de aplicar aqui. A questão de como trabalhar, como desenvolver uma cidade, porque ele viveu em São Paulo e no Rio de Janeiro. Vejo que ele aprendeu isso no Brasil e ele tentou colocar isso aqui no programa político dele, que ele voltou. Mas, infelizmente, ele morreu cedo. Esse é um exemplo, então, que nós temos de um político que viveu no Brasil e que, ao voltar, se tornou, então, o terceiro presidente do parlamento, isso ainda na época do mandato francês, que foi até 1943. Então, de política, como eu disse, o bebê já nasce um politólogo, né? Ele já conhece todos os políticos de nascimento. E no Brasil a mesma coisa. Aí, outro ponto, centro cultural, você perguntou. Isso, né? O Centro Cultural, vê que tem a embaixada aqui, a embaixada tinha um consulado-geral de 1930, em 1932 teve um acordo cultural entre Brasil e Líbano, então já é um acordo antigo, né? E depois, em 1954, começou a embaixada do Brasil, então quando o Líbano passou a ser independente, e passou sempre a ter a embaixada e ter um setor cultural dentro da embaixada. Então, existia sempre o setor cultural, porque existia essa comunidade de brasileiros que vai e vem, e existiam muitas relações culturais entre os dois países, como no Brasil, os brasileiros que são de origem, ele quer ter alguma atividade cultural aqui do Líbano, os brasileiros que estavam aqui, que são duplanacionais, também tinham sempre esse interesse de participar de alguma atividade que é brasileira aqui no Líbano. Até que não tinha nenhum centro cultural, e não tem ainda aqui no Oriente Médio, do Brasil. Então, esse foi no Líbano, foi o primeiro centro cultural que foi aberto. Ele, agora, sobre a questão da verba, aí eu não sei entrar nos detalhes como que é, mas foi um centro que teve um grande apoio, né? E quem veio inaugurar foi até o Michel Temer, que era o vice-presidente quando ele veio. Ele veio como vice-presidente da República para inaugurar, para ele ser um de origem libanesa e político, né? Então, ele inaugurou esse centro, e esse centro mesmo, com todos os problemas que tem, nós temos uma quantidade de atividades, de conferências, temos cinema, toda semana tem um filme brasileiro que passa, porque aqui nós temos depois da lei, que um brasileiro agora ele pode pedir a nacionalidade, não importa que idade que ele tenha, nem se ele tenha 50 anos, e aí a questão que ele tem 50 anos, ele tem uma família, né? Que vai também ser brasileiro. Então, isso dobrou mais o número, e tem muitos, então, que não têm conhecimento nenhum do Brasil, que estão aqui, viveram aqui, de repente ele descobre que a mãe dele é brasileira ou o pai, e que ele tem direito à nacionalidade. E quando ele recebe a nacionalidade, ele, uma pessoa, ele passa essa nacionalidade para os filhos e, às vezes, para os netos também. Então, é uma família de 20 pessoas, às vezes fica brasileiro, mas aí esse brasileiro tem que conhecer alguma coisa do Brasil. Então, a maioria desses que recebem essa nacionalidade aqui, que nunca foram no Brasil, nem nunca estava preocupado com o Brasil, o Centro Cultural é esse ponto de união, de conhecer, eles ensinam a língua portuguesa, além da língua portuguesa, as atividades culturais, e tem a gastronomia também, né? Então, é um ponto, é um oásis, como eu digo, do brasileiro que está aqui, que nunca conheceu o Brasil, ele conheceu um pouco do Brasil no Centro Cultural. Então, isso foi muito importante, por causa desse grande número de brasileiros que se tornaram brasileiros da noite para o dia, que descobriu que ele tem uma mãe ou um pai brasileiro, e que então ele resolveu pedir a nacionalidade brasileira. E lógico que tem aqueles que recebem o passaporte e fica só mesmo no passaporte e não tem interesse pela cultura. Mas uma grande parte tem interesse, aprende o português, vão para o Brasil, estão sempre participando das atividades culturais no Centro Cultural. Centro Cultural bem ativo.
fazer uma perguntinha, a gente falta 10 minutos, e eu queria, acho que você já falou um pouco disso, professor, mas dessas dinâmicas de integração, assim, se você pudesse contar um pouquinho mais, se os brasileiros que estão aí, quais os laços, como eles conseguem se manter no Brasil, né? A nossa comunidade aqui, a grande maioria tem um problema de visto, então ir e voltar é um desafio, a galera volta quando vai se aposentar, né? Tem aquele sonho de voltar para o Brasil e por isso compra uma casa lá, mantém negócios. Então, se você pudesse comparar um pouquinho essa dinâmica de aqui e lá. E a outra questão que eu fiquei também um pouco curiosa é como que é a integração dos brasileiros aí com a comunidade geral, né? Aqui também, comparando um pouquinho, para grande parte da nossa comunidade, por questões de língua, de visto, fica muito para dentro da própria comunidade e interage pouco para além da questão de trabalho, né? Com a comunidade daqui, com os locais, como a gente quiser chamar. Como que é para o pessoal daí, essa relação de no Brasil, de voltar e com os libaneses? É. Então, veja que a questão de visto não temos aqui. O libanês, para ir para o Brasil, ele precisa pedir visto. Agora, o brasileiro com passaporte brasileiro entra no Líbano por 3 meses sem visto. Ele recebe o visto no aeroporto com maior facilidade. Em geral, os que voltam, eu escrevi o livro Brasilibaneses, que quer dizer o brasileiro libanês, no sentido que temos muitas vagas de imigrantes que foram libaneses para o Brasil. Eu escrevi o contrário, esses libaneses brasileiros que voltaram. E aí a classificação é que muitos ficaram de idade, se aposentaram e decidiram voltar para o Líbano para morar aqui. E morar na mesma cidade onde ele nasceu, às vezes, ou então o pai dele ou o avô dele nasceu. Então, ele já tem uma casa lá. Então, ele chega, geralmente os que voltam para cá, ele já tem a família e tem uma casa. Então, ele não chega a começar do zero familiar. Ele pode começar do zero de construir uma indústria, uma fábrica, alguma coisa. Mas então ele já chega com uma família que eu espero aqui, ele já tem uma adaptação, e desde o momento, o libanês aqui em geral, ele gosta muito do estrangeiro. Como o brasileiro gosta sempre de encontrar os estrangeiros, e aqui o libanês está acostumado a encontrar libanês que é americano, é francês, é inglês, é japonês. Japonês não é tanto, mas tem, inclusive, alguns brasileiros aqui de origem japonesa, que está presente dentro da comunidade aqui. Brasileiro, mas de origem libanesa, casado com libanês, né? Então, essa volta dele, o de aposentado, é pessoas que resolvem passar aqui só o verão. Como eu disse, a maioria de classe média para cima. Então, tem muitos que vêm com a família para cá, eles passam 3 meses do verão aqui do Líbano, que aí os filhos estudam árabe, aprendem a cultura, aprendem a língua árabe, e aí volta para o Brasil. E eles gostam tanto daqui que cada verão volta. Porque o Líbano é um país que no verão tem muitos estrangeiros aqui que vêm visitar, principalmente dos países do Golfo, que é deserto, a temperatura é 40, 50 graus, aqui é 30 graus, depois é um país que não tem deserto. Então, o verão aqui é muito agradável do país, então isso atrai. E esses pais, os avós que trazem os filhos ou os netos uma primeira vez, para eles se torna uma coisa anual. Eles vêm passar todo o verão aqui no Líbano, que ele chega na cidade, como eu disse, aqui você conhece a pessoa, quando ele fala o sobrenome dele, você já sabe de qual cidade que ele é. Então, tudo que ele faz, quando ele vem aqui, é justamente até a cidade de origem, e lá ele vai encontrar os parentes. Então, as pessoas estão lá. Então, ele não chega como um estrangeiro na cidade dele. Então, ele tem um acolhimento muito grande, eles são muito hospitaleiros. Isso faz que essa frequência de brasileiros, principalmente no verão, é muito grande, que traz a família toda para passar o verão aqui. E essa adaptação é muito fácil, e mesmo que não fale a língua, o Líbano se fala, em geral, aqui no dia a dia, 3 idiomas. A grande parte fala os 3 idiomas, o árabe, o inglês e o francês. Então, e o português já entrou também na sociedade, português e espanhol, pelo grande número também de libaneses que estavam na Argentina, na Colômbia, na Venezuela, e que muitos voltaram e estão aqui, como tem os brasileiros. Então, tem cidades como eles falam português, tem cidades que falam espanhol. Então, a questão de língua aqui, e o libanês ele tem essa questão de, numa conversação,
ele entende, ele fala com as mãos também, então ele não tem a dificuldade que não vou conseguir comunicar se eu não falo árabe. O árabe aqui não é um problema, a pessoa pode falar inglês ou se fala português, ele se dá muito bem aqui. Então, é uma adaptação que ela é fácil, muitas vezes é difícil para algumas brasileiras, né, que é casada com libanês, que talvez não teve esse contato aí no Brasil com o libanês, aí quando chega aqui é um choque, é estranho. Mas aquelas que casaram e já estavam vivendo com a família e conhecendo os costumes libaneses, chegando aqui, eles ficam maravilhados com o tratamento, o acolhimento e se sentem muito bem. Está Nós, respondido? nós temos 6 minutos, eu vou fazer uma pergunta grande, mas tu pode dar uma resposta pequena. A questão política hoje, principalmente no sul do Líbano, como que ela afeta a comunidade brasileira? O que eu entendo é que tem uma grande comunidade brasileira nessa região do sul do Líbano. Como os brasileiros vivem? Como é que qual é o sentimento em relação ao momento atual? Existe uma solução de paz ou a gente está num momento, um dos momentos mais difíceis da região? Olha, a grande parte dos brasileiros que estão no Vale do Bekaa, que é uma região fronteira com a Síria, e depois tem o Líbano Sul, que é a fronteira com Israel. Então, existe lá uma comunidade de brasileiros que estão presentes e não sair com toda essa situação que está hoje política. E, como dizem, as pessoas aqui, infelizmente, estão já acostumadas com essa situação. Eu disse, são 7.000 anos de conflito, quer dizer, é que você perguntar se aqui vai melhorar a situação, já faz 7.000 anos que os libaneses estão esperando essa melhora e começa de novo. Então, realmente complicado. Aqui é uma região que o Líbano, ele, quando tem uma guerra em qualquer lugar aqui, quando teve na Síria, teve no Iêmen, o Líbano acaba participando dessa guerra. Então, o problema é que com a Palestina também. Então, veja, é um país que está numa região estratégica também, no passado, que era muito estratégica, e que ela continua hoje num jogo político. Então, tem muitos políticos de outras regiões aqui que influem também no Líbano, e os brasileiros que estão no sul, eles, infelizmente, a situação grave, mas ninguém aqui, os libaneses em geral, ele não gosta de abandonar a casa dele, porque geralmente é casa, eles têm propriedade, têm bens que estão trabalhando, e eles continuam trabalhando normalmente. E esperando se agravar realmente, lógico que vai ter uma evacuação, vai ter uma saída, mas se hoje, por exemplo, sábado, em Tiro, que é uma cidade mais próxima da fronteira, a praia está cheia de gente lá, e está lá os brasileiros também na praia. Então, quer dizer, os jornais muitas vezes colocam uma situação gravíssima, né? E é grave, não digo que não, mas não é que o libanês ele fique em casa esperando que vai acontecer alguma coisa. A vida no Líbano continua normal, as universidades trabalhando, estudando, e, como eu disse, o pessoal está na praia. Hoje, sábado, todo mundo na praia, a alguns 10 quilômetros, 5 quilômetros da fronteira de Israel. Então, o libanês, o espírito dele é viver o dia a dia. E esses que são os brasileiros que voltaram, já voltaram com esse espírito de ter isso, de viver o dia a dia, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é uma comunidade tranquila, um fala com o outro, a gente está sempre em contato, e, como eu disse, a embaixada está sempre em contato hoje com a facilidade de WhatsApp, de estar presente através de mensagens. Então, não existe assim um medo, um perigo. Eu acho que tá ótimo. Mas alguém tem algum comentário, alguma pergunta?